você gosta de brincar com água? Quem não gosta? Mas você sabe de onde vem a água da piscina, da mangueira, essa que você usa para brincar? Toda essa água vem do Rio Pardo. Mas você sabe o que é um rio? Um dos grandes responsáveis pela formação de um rio é o Sol. Isso mesmo, o Sol. Ele faz a água passar por um processo chamado evaporação, ou seja, ele esquenta a água e a transforma em vapor. Quando esse vapor de água quente atinge o céu, que é mais frio, ele se resfria e forma as nuvens. Quando as nuvens estão carregadas, elas passam pelo processo chamado de precipitação, a famosa chuva. Uma parte da água da chuva é absorvida pelo solo, formando o lençol freático, que é um reservatório natural de água. E outra parte desce do lugar mais alto do terreno, que é a nascente do rio, para o lugar mais baixo, formando um canal, que chamamos de leito. Esse canal devolve a água para o mar ou para outro rio. O lugar onde essa água é devolvida, damos o nome de foz. Então, tudo isso acontece novamente. A nascente do Rio Pardo fica no município de Pardinho, em um lugar conhecido como Serra do Limoeiro, e sua foz fica no rio Paranapanema. Da nascente até a foz, o Rio Pardo tem 264 quilômetros de extensão e passa por 15 municípios do estado de São Paulo. Por que é importante cuidar do rio? Sabe o suco e o lanche que você come quando vai à lanchonete? O que eles têm a ver com o rio? Tudo! O boi que virou o hambúrguer que está no seu lanche provavelmente bebeu água do Rio Pardo. E o pasto que ele come também foi irrigado com água do Rio Pardo. A laranja do seu suco e o alface do seu lanche também foram irrigados com água do Rio Pardo. A água que a sua mãe usa para lavar suas roupas também vem do Rio Pardo. Agora, imagine como tudo isso seria difícil sem o nosso rio. Ah, e tem também os animais e as plantas que dependem do rio para sobreviver. Se o Rio Pardo acabasse, os pássaros que vivem às suas margens seriam obrigados a ir para outros lugares, e muitos deles não sobreviveriam. E aí, quem comeria os insetos? Os insetos aumentariam muito seu número, já que não há pássaros para se alimentar deles. Então, eles poderiam atacar as plantações e até mesmo chegar à cidade, podendo trazer com eles várias doenças. Nossa cidade não tem problemas com falta de água porque ela foi formada às margens do Rio Pardo. E é dele que é retirada a água usada na maioria das casas de nossa cidade. Para abastecer uma cidade que não tem rios por perto, a água tem que vir de outros lugares, o que gera bastante dificuldade. Essas cidades são obrigadas a construir reservatórios para armazenar a água, e em muitas delas, as pessoas têm que torcer para que chova bastante, senão pode haver falta de água. Alguns lugares que não têm rios possuem lençóis freáticos, que são reservatórios naturais que ficam embaixo da terra. Aí é possível retirar a água deles usando poços. O problema é que nem sempre essa água é potável, boa para se beber. Parte da água dos lençóis freáticos vem dos rios. Portanto, rios poluídos podem contaminar esses reservatórios. O que acontece quando um rio morre? Alguns exemplos do que a falta de cuidado com um rio pode causar são o do Rio São Francisco, que é o rio com mais barragens para usinas hidrelétricas no Brasil. Ele vem sofrendo há anos com a erosão e o assoreamento. Já o Rio Tietê, o mais importante de São Paulo, que cruza o estado praticamente de uma ponta a outra, existem pontos onde ele já é considerado morto,
devido à poluição de fábricas e cidades que despejam nele grande parte do seu lixo. No caso do São Francisco, pesquisadores afirmam que o rio será extinto devido ao desmatamento de sua mata ciliar. E mesmo com o programa do governo para mudar o seu curso através de canais artificiais de concreto, o rio não poderá ser salvo. Atualmente, o Tietê está sendo despoluído e repovoado com peixes em alguns pontos. Mas a recuperação pode demorar milhares de anos para acontecer, e ainda há o risco do rio não conseguir se recuperar. O Rio Pardo também está passando por um processo de erosão e assoreamento em alguns pontos, onde não há mais mata ciliar. Existem lugares onde a profundidade, que era de 1,5 m há 10 anos atrás, hoje é de pouco mais de 10 centímetros. Mas você sabe o que é mata ciliar, erosão e assoreamento? A mata ciliar serve para proteger o rio. Ela forma uma barreira que impede que a água da chuva carregue terra, pedras e lixo para o seu leito. Ela evita também a erosão das margens do rio. Erosão é a ação, principalmente da chuva, que causa danos às margens do rio, levando a terra, lixo e pedras da margem do rio para o seu leito. Assoreamento é a diminuição do leito do rio, que resulta na diminuição do volume de água, podendo até fazer o rio secar. Portanto, a falta de mata ciliar causa a erosão das margens, que leva ao assoreamento do rio. Mas como eu posso ajudar a cuidar do rio? Você já parou para pensar onde vai parar o lixo que é jogado no chão? Assim como a água do rio, a água da chuva sempre corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. O asfalto e as calçadas das ruas impedem que a água penetre no solo, então ela ganha força e arrasta todo o lixo que encontra pela frente. E esse lixo vai parar em um dos pontos mais baixos da cidade, o Rio Pardo, ameaçando a vida de animais, plantas e até a nossa própria vida. Além disso, o lixo pode entupir os bueiros, causando enchentes, pois a água fica impedida de seguir seu caminho até o rio. Por esse motivo, mesmo que o lixo for separado e estiver embalado, é importante que ele esteja em um lugar adequado para a coleta, para que a chuva não possa levá-lo ao rio. Uma outra coisa que pode prejudicar muito o rio é o óleo de cozinha. Sim, esse que usamos para fazer batata frita. Depois de usado, ele não deve ser descartado na pia. Ele pode ser armazenado em garrafas PET e enviado à reciclagem. Remédios vencidos também não devem ser jogados no lixo. Eles devem ser entregues a um posto de saúde. Nossa cidade tem uma estação de tratamento, onde a água suja é devolvida limpa para o rio. Mas essa estação tem um limite de capacidade. Se a poluição aumentar muito, a estação de tratamento não conseguirá tratar água suficiente para abastecer nossa cidade. Se começarmos a cuidar do rio agora, nunca faltará água e o ambiente se tornará mais sustentável. Mas você sabe o que é sustentabilidade e como ela pode ajudar o rio? Sustentabilidade é uma ideia um pouco complexa, mas, para simplificar, podemos dizer que é a capacidade do homem de aproveitar os recursos da natureza sem destruí-la. Para cada coisa que o homem retira da natureza, ele repõe ou recicla para que as gerações futuras também possam desfrutar dela. Um exemplo de sustentabilidade pode ser descrito mais ou menos assim. Vamos imaginar que existe uma empresa que precisa do rio para fabricar seus produtos. Mas, quando ela faz esses produtos, ela acaba sujando o rio. Uma empresa sustentável trata a água que ela mesma sujou antes de devolvê-la ao rio.
Preservar a natureza é barato e só traz benefícios para a vida do homem, animais e plantas. O planeta retribui dando a nós ar puro, alimento, diversão e água de boa qualidade. Alterar ou destruir a natureza pode custar muito caro, pois é dela que retiramos todo o nosso conforto e sustento. Se continuarmos a destruí-la, com toda certeza ela não nos devolverá coisas boas. Então, pense muito bem antes de jogar lixo no chão.